Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, prosseguindo então com mais um vídeo, tratando agora nesse momento sobre o TEI, o triunfo eterno da igreja e as aberrações do apóstolo Uriel de Jesus, da Igreja do Avivamento, que está localizada em Boston. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray, e esse é o canal A Bíblia em Foco. Bom, meus irmãos, esses métodos estão enfraquecendo a igreja de Cristo, assim enfraquecendo o verdadeiro evangelho. Contraria a palavra de Deus e não produz o avivamento da palavra. Vocês viram? Esses métodos enfraquecem o verdadeiro evangelho, contrariam a palavra de Deus, são contrários à palavra de Deus e não produz o verdadeiro avivamento criado pela palavra de Deus. Uma coisa é movimento, outra coisa é avivamento. O avivamento não precisa ser o grande avivamento de última hora, que esse apóstolo está falando, mas o avivamento é feito todos os dias quando alguém prega. O verdadeiro avivamento vem pelo temor, obediência, submissão à palavra e santificação do corpo, da alma e do espírito. Então esse avivamento aqui, pregado por ele, é uma aberração. Meus irmãos, vamos considerar essas aberrações. Emodismo na igreja. Vocês têm uma coisa em mente. Considere que essas aberrações e esses modismos na igreja não vão ser bons para o crescimento do evangelho. Vai inchar a igreja vai inflar, vai inchar, mas nunca vai crescer. Crescer é diferente de inflar e de inchar. Isso tem muito fermento na massa, está levedada a massa humana por causa dessas aberrações. A igreja não adianta estar centrada no ego, um culto antropocêntrico, uma coisa voltada para o homem. A igreja o culto da igreja e a verdadeira pregação da igreja tem que ser voltado para Deus. Vocês entendem? Tem que ser um avivamento bíblico, não pode ser um movimento de coisas criadas em êxtase, em arrebatamento, em revelações falsas, trazida para a igreja para criar na igreja um movimento estereótipo ou coisa dessa natureza. Não é isso que nós estamos falando, esse não é o verdadeiro avivamento que a Bíblia fala, tá certo, meus irmãos? Tudo isso é invenção humana e nunca foi doutrina da palavra de Deus. Isso é invenção humana criada na mente e no coração dessas pessoas que já se desviaram do verdadeiro evangelho da cruz. Bom, está causando problemas à igreja, pois os que recebem a imposição de mãos, caso não sinta o peso em suas costas, a tal pessoa não percebeu ou não recebeu a unção. Lá na igreja do apóstolo Uriel tem o seguinte: vai fazer a tal imposição de mãos, né? No dito tal avivamento, no dito culto lá que eles fazem da capa de Elias, da transferência de unção. Então, quando alguém impor as mãos, se essa imposição de mão digamos, não cause algo extraordinário, sobrenatural na vida daquela pessoa, é sinal de que aquela pessoa não está recebendo nada da parte de Deus, entendeu? Caso não sinta peso em suas costas, a tal pessoa não recebeu a unção. Quer dizer, tem que receber aquela carga da capa, aquele peso nas costas, forçando ele para baixo. Isso é uma aberração. Se ele não recebeu isso, é sinal de que ele não recebeu a unção, de que ele está fora. Esse não foi apto. E se ele não concordou com isso, não recebeu isso, então ele não recebeu a unção de Deus. E nós temos que combater, sim, essas heresias. Quem está aí no canal sabe que eu não estou falando somente desta igreja, que eu venho falando de várias igrejas e várias aberrações. Sabe o que a gente recebe de alguns filhos das trevas que não conhecem a Bíblia Sagrada? Pessoas indoutas do conhecimento espiritual? É xingamento. Você está contra a igreja. Ora, a pessoa de sã consciência que conhece o verdadeiro evangelho e tem raciocínio e anda na razão, sabe que eu estou falando a verdade. Não tem como nós não combatermos esse tipo de heresia, aceitarmos de bom grado. De forma alguma. Nós vamos combatê-los pela Bíblia Sagrada. Também ensinado que a pessoa, para ser abençoada, deve sentir um ardor forte no peito, como prova de bênção. Quer dizer, eu fui lá no culto esse da capa, ou no culto da transferência de unção, alguém ou impor a mão em mim, eu tenho que sentir o peso da capa e um peso forte nas minhas costas, me empurrando para baixo. Se eu não sentir isso, e se eu também não sentir um ardor no peito, como que algo que está queimando, invenção humana, é sinal de que eu não recebi a bênção, não fui abençoado. É outra prática de imposição de doutrina de homens e de invenção de aberração. Porque eu não tenho que sentir peso nas costas e nem dor e ardor no peito para ser curado ou abençoado por Deus.
não passa de um modismo, de uma invenção de homens para atrair fiéis para a sua igreja. E ainda dizer que estão no extraordinário e no sobrenatural, porque eles receberam e os outros não recebem. E é isso, através daqueles que falaram que receberam, vai despertar uma certa curiosidade na massa humana de também querer receber. Então vocês percebem o perigo que causa esse tipo de pregador. Mas isso não é só Uriel de Jesus. Isso aqui eu enfrentei muitos a nível de Brasil, que tentaram vir pregar nas igrejas que eu pastoreava. Esses mentirosos estão no altar da igreja todos os dias, aí tem site na internet. Eles estão pregando todas essas mentiras e aberrações, e eles pregam só em igreja lotada. Eles vão só em igrejas que tem multidões, eles não vão em igrejas pequenas, eles não vão em igrejas onde não vão pagar bem eles, porque esse povo vai enrolar onde tem bastante gente. E eles querem, o ponto final deles, o objetivo final deles é dinheiro. É grana. Então, igreja pequena não vão, porque não vai gerar dinheiro, não vai gerar nada. Então, vocês percebem que as pessoas têm bastante inscrito nos seus canais, eles vão em igrejas grandes e estão pregando em igrejas de pastores que tem um número grande de membros, e aí o pastor, juntamente com eles, faz aquela manipulação na cabeça das pessoas e faz o nome dele e do pastor em cima das pobres ovelhas do rebanho. Mas naquele dia de Jesus, Jesus vai tirar a capa. Se bem que Jesus está tirando a capa ainda nos dias de hoje, de muitos falsos profetas e mentirosos. Porque a igreja de Deus, ela não é mais aquele povo ignorante, que não estuda, que não lê Bíblia e que não sabe orar e discernir quem verdadeiramente é e aquele que não é de Deus. O povo de Deus, a igreja de Deus, sabe quem é verdadeiramente de Deus. Tá certo, meus irmãos? Vamos à frente para nós ganharmos mais um tempo. Hoje nós estamos com a unção especial do Espírito de Deus. Nós estamos hoje perturbados com as obras do diabo, com as obras de engano, com as pessoas que querem fazer das ovelhas de Deus negócio e da igreja empresa. A igreja de Deus não é empresa e ovelhas não é negócio. Não são objetos que você troca, compra, que você tira e coloca onde você quiser. São pessoas que devem ser tratadas com todo carinho e respeito. Bom, meus irmãos, caso contrário, se a pessoa não sentir nada de ardor no peito, essa pessoa provou sua infidelidade a Deus. Quer dizer, só é fiel e só recebeu a bênção se verdadeiramente sentiu o ardor no peito e foi tocado pela oração do apóstolo e dos seus profetas do avivamento da igreja dele. Psicologia da autoestima, isso aqui eu vou chamar de psicologia da autoestima e uma tremenda de uma pressão psicológica sobre as pessoas. É uma psicologia de autoestima entrando dentro da mente das pessoas e automaticamente, digamos que assim, uma pressão psicológica sobre as pessoas. Você tem que sentir. Você precisa sentir, nós vamos orar. Você precisa sentir, você vai sentir. E vão trabalhando na mente da pessoa. E é isso que faz no culto. O culto não é assim. O culto as pessoas sentam no banco da igreja, em paz. O pregador prega. E não é nada por força nem por violência. O Espírito de Deus manifesta onde Ele quer, da forma que Ele quer, e age na vida daqueles que Ele quer. Vocês entendem? Não é na pressão do homem. Tem pessoas que nem estão aberto a Deus naquele dia para receber alguma coisa. Precisa ser trabalhado pela palavra. Então, falta muito conhecimento na vida das pessoas que estão dentro da igreja e na vida dos pregadores da última hora. Bom, devemos tomar cuidado com esse falso avivamento de Boston e com a literatura do livro Tei. O livro fere os conselhos de doutrina da igreja, seja ela Assembleia de Deus ou qualquer igreja que tenha um conselho doutrinário santo e verdadeiro. Bom, meus irmãos, a igreja pratica um falso avivamento sem nascente na palavra. As Assembleias de Deus em todo o mundo resistem às aberrações da tal igreja do apóstolo Uriel de Jesus e da igreja do avivamento que está em Boston. A edição do livro rompeu com a unidade da igreja com a CGADB no Brasil e com as demais igrejas cristãs evangélicas de cunho doutrinário. Se você é uma igreja evangélica de cunho doutrinário, não compre o livro, não leia o livro. E se você lê o livro, lê você que é pastor para você analisar as aberrações. O crente fraco não pode ter um livro, porque de repente ele vai seguir as falsas doutrinas. Tá certo? Então, o livro foi o ponto, foi o ápice, culminou, chegou no limiar para a convenção, a CGADB e o Conselho Doutrinário romper com as ideias e com as concordâncias doutrinárias que tinha ainda com a igreja do apóstolo Uriel de Jesus. Tá certo, meus irmãos?
O livro é apresentado como a última revelação de Deus. Esse livro aí é apresentado como a última revelação de Deus. Irmãos, já disse para vocês aqui no canal. Me ouça mais uma vez, eu não sou contra a revelação e profecia. Não sou contra nada que é de Deus, mas eu sou contra 95% das revelações e das profecias que estão sendo entregadas através do púlpito, através do YouTube, de escritos e de vídeos e de imagens que está rolando na igreja no mundo hoje em dia. Vocês estão entendendo? A maioria, 95%, não é só revelação do termo entregar uma revelação no culto ou uma profecia, revelações de escritos, revelações pelo anjo, arrebatamentos, revelações que vêm em sonhos, arrebatamento, tudo isso aí, irmãos. Vocês podem saber que a grande maioria é uma falácia, nada tem nascente na palavra de Deus. O apóstolo Uriel se considera dono de uma unção especial, que só ele tem, está acima de todos os outros homens, por isso ele recebeu esta revelação. Considera as demais igrejas fora do padrão divino, pois só ele mesmo recebeu, foi hábil e aprovado para receber tal revelação. Bom, tem vários ensinos contrários à Bíblia nesse livro. Ensinos inovadores. Cuidado com o novo, irmãos. Eu já tenho dito nos meus vídeos para vocês, cuidado com o novo, novo tempo, nova unção, nova hora, novo momento na minha vida, novo momento no meu casamento, é um novo momento em tudo. Cuidado com esse novo. Esse novo aí é modismo. Você tem que se ater às coisas que você já ouviu, não são velhas, mas são as coisas de Deus. Vocês têm que estar com a sua esposa, você tem que estar com a sua igreja, você tem que estar com a palavra, você tem que seguir o que Deus te orientou. E tenha muito cuidado com o novo. Muita aberração, muitas aberrações doutrinárias que causam divisão no corpo de Cristo e no corpo da igreja. Se uma doutrina divide o corpo de Cristo e divide a igreja, isto automaticamente não é doutrina, isso é uma coisa de homem, porque a doutrina de Deus não pode dividir. A única vez que a doutrina de Deus vai dividir é quando os rebeldes não querem ficar ligados à igreja e à sã doutrina. Aí eles vão se desligar do corpo, como o Coré, como o Abirão, o Datã, como o Seba, como o Absalão e tantos outros divisores que a Bíblia fala que passaram pelas páginas da Bíblia Sagrada. Mas caso contrário, a doutrina santa nunca vai dividir, ela vai unir. A doutrina de Deus não pode dividir. Bom, as maiores seitas nasceram em revelações. As maiores seitas nasceram em revelações de líderes que se achavam donos de uma unção acima dos outros homens, que tinham uma unção acima dos demais. Eu tenho gravado vídeos aqui no canal de seitas pseudo-cristãs que tem no Brasil, e todas elas são construídas em cima de que são melhor que as demais, e que o líder deles receberam uma revelação que é acima de todas as demais. Às vezes é o anjo, às vezes é o arrebatamento, às vezes é o êxtase, às vezes é uma pedrinha branca, às vezes... Fuja disso, irmãos, que isso não tem base bíblica. A igreja de Cristo não precisa de revelação sobrenatural para ser fundada. A igreja de Cristo foi fundada no Calvário, por Cristo, e teve base fundamental nos apóstolos e deu sequência até os dias de hoje. A igreja verdadeira sabe por onde caminhar, tá certo? Bom, vamos à frente. Muito do que se lê nesse livro aparecem também nas seitas. Muito do que você vai ler nesse livro, você vai encontrar nas seitas heréticas, tá certo? O livro Tei tem fundamentos falsos. O livro Tei, Triunfo Eterno da Igreja, tem muitos ensinamentos falsos. Vamos falar um pouco sobre o livro. Doravante, vamos falar agora sobre o livro. E vamos deixar a parte do Uriel e da igreja um pouco de lado. Vamos falar sobre o livro. O apóstolo Uriel, na página 21 do Tei, ele diz o seguinte, depoimento. Debaixo de ideias atreladas a Daniel, apóstolo Paulo e apóstolo João, ele afirma que seu livro de aberrações tem muito a ver com os apóstolos e profetas, e que estes incumbiram Uriel e seu livro ao grande avivamento último antes do arrebatamento da igreja de Cristo. Bom,
Ele compara o livrinho que João comeu, ele compara as revelações do apóstolo João, do livro de Apocalipse, da revelação apocalíptica, ele compara os livros de Daniel, das revelações que Deus deu a Daniel em arrebatamento ali perto do rio, aquela coisa toda que Daniel ficou, e esse caiu de rosto em terra, não caiu para trás, mas caiu para frente, e ele compara também aquela visão do apóstolo Paulo, que ele vai até o terceiro céu e ele vê coisas inefáveis que ao homem não é digno de relatar. Então ele se compara, o livro dele, a essas revelações desses três homens de Deus, e assim ele faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas que estão ouvindo ele. É muito triste, meus irmãos. Bom, as loucuras do apóstolo Uriel de Jesus traz uma certa ousadia, só com muita ousadia para falar e fazer o que ele está fazendo. Bom, um encontro de brasileiros para oração, em um encontro de brasileiros para oração, que tiveram a grande revelação desse grande avivamento final da igreja de Boston. O último avivamento da igreja foi revelado por um encontro de brasileiros que estavam se reunindo para oração, se não me falha a memória, no ano por ali 2001. Vamos à frente. Não estou fazendo juízo temerário, irmãos. Não pense que é um juízo temerário do pastor Levi, de forma alguma. Mas a igreja pode batizar 2.000 pessoas, porque ele afirma que depois desse avivamento eles batizaram de 1.000 a 2.000 pessoas numa sequência de dias. A igreja pode batizar 2.000 pessoas em um ano, 10.000 que for. Não significa avivamento, pois as pessoas estão debaixo do engano. E as pessoas que estão debaixo do engano não significa avivamento verdadeiro. Você pode batizar quantas pessoas for. Esse batismo não significa as conversões verdadeiras. Esse batismo não vai significar arrependimento e conversão. Essas pessoas que ele cita como conversões, esses batizados, não significa conversões verdadeiras. E não significa um grande avivamento pela palavra. Porque um avivamento não nasce debaixo de aberrações, mas nasce do temor e da sabedoria e da obediência e submissão à palavra de Deus. Bom, pode ser um movimento, porém o último e grande avivamento não é. Para mim é uma grande apostasia. Hoje em dia se fala muito em avivamento. E eu já fui questionado por algumas pessoas que se acham sábios. Avivamento na última hora agora? Os grandes pregadores a nível aí de mundo, de nação, os grandes pregadores até da Assembleia de Deus pregam isso aí. Isso aí para mim é uma aberração. Não vejo um grande último avivamento de forma alguma. Eu vejo uma grande apostasia que vai se generalizar. É isso que eu vejo, se estendendo na grande apostasia, que no grego original, apostasion, que vai culminar lá na 70ª semana de Daniel, próximo ao arrebatamento da igreja, na perseguição contra a igreja. Eu vejo isso. Isso é a minha visão. Agora, grande avivamento eu não vejo de forma alguma. Vamos um pouquinho avante, meus irmãos. Os períodos de oração chegaram juntos com o grande e último avivamento, diz o apóstolo Uriel de Jesus, nas narrativas do livro Tei e das suas palavras de testemunho. Isso aconteceu no dia 14 de nove de 2001, irmãos. Esse engano já está sendo disseminado há praticamente quase 20 anos. Isso já deve ter suas nascentes, suas ramificações, mundo afora, de pessoas que estão trabalhando debaixo das orientações do pastor Uriel de Jesus, tá certo? Os tempos do fim, vamos fazer narrativa sobre os tempos do fim. Ninguém possui uma cópia da agenda de Deus para dizer alguma data ou o que vai acontecer nos tempos do fim ou nos últimos dias sobre as últimas coisas. Você entende? Ninguém tem uma cópia da agenda de Deus para dizer, Deus vai arrebatar a igreja tal data. Deus vai fazer um avivamento tal dia. Estamos vivendo o grande último avivamento. Que eu saiba, o apóstolo Uriel de Jesus não tem uma cópia da agenda de Deus para dizer quando que Deus vai fazer tal coisa ou deixar de fazer. Tá certo? Então não compete a homem algum saber as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Ninguém sabe a que dia virá o seu Senhor. E isto é Bíblia que eu estou falando. Eu não estou falando de mim mesmo. Estou falando da palavra de Deus. Bom, a pior afirmação do apóstolo Uriel de Jesus, a mais sutil e infeliz delas, perigosa, é a revelação de que ele, o apóstolo Uriel de Jesus, ele é o homem-chave deste grande último avivamento da história da igreja. Ele é o homem-chave. Isso já se viu
nas anteriores, lembra? Tabernáculo, William Marriott e tantos outros, sempre é o homem específico da última era, do último avivamento, de coisa parecida. Quer dizer, essas seitas e essas aberrações que surgem dentro da igreja verdadeira tem muito a ver com essas doutrinas sectárias. Vamos um pouquinho à frente. Claro que se há um avivamento e alguém, óbvio que eu já esperaria, quando eu estava estudando sobre isso, que seria a pessoa dele. É óbvio, isso é um benefício para ele, né? Vai beneficiar a igreja dele. Vamos caminhar para nós perceber que tudo isso é uma narrativa e uma tratativa de exaltar o ego da pessoa do pastor Uriel de Jesus e do movimento de Boston, da Igreja do Avivamento, que é a igreja dele. Tá certo? Ele é ovacionado pelos membros, abre aspas, ser ele o apóstolo do grande e último avivamento, fecha aspas. Então o povo ovaciona ele. Ele já criou a regra e a tese, agora o povo ovaciona ele para ele ser o tal apóstolo e único apóstolo desse grande e último avivamento. Volto a dizer, mesmo que fosse concordar com esse ensinamento que vai haver um último e grande avivamento, quem diria estabeleceria a data ou a regra de que seria o apóstolo Uriel de Jesus? Continua sendo aberração. Bom, nos últimos dias Deus encontrou um homem, segundo ele, no livro dele, o Tei, nos últimos dias Deus encontrou um homem. Quem será esse homem? Óbvio, o apóstolo Uriel. Não precisa nem... Vou estudar com os irmãos simplesmente por estudar. Bom, encontrou um homem descomprometido com o sistema. Quer dizer, o Uriel é descomprometido com o sistema. O Uriel não gosta de dinheiro, não gosta de nada de aberração. Ele é um camarada comprometido com Deus e descomprometido com o sistema. Abre aspas, o sistema que quer dizer o sistema de igreja, o sistema do mundo, o sistema da vida hoje em dia. Ele não é comprometido com esse sistema, ele é descomprometido. Ele é tão santo, tão próximo de Deus e se descomprometeu com esse sistema que ele vai ser esse homem escolhido para o grande e último avivamento. Títulos e posições, ele tem títulos e posições e pronto para pagar o preço que for necessário e aceitar os desafios para tapar as brechas que foram abertas desde a morte dos últimos apóstolos. Página 83, capítulo 3 do TEI. Eu quero dizer uma coisa, não tem brecha aberta desde o tempo dos apóstolos. A igreja de Cristo, ela é a igreja baseada e fundamentada na doutrina dos apóstolos, e de lá para cá não houve brecha. Deus veio trabalhando ao longo da história, guiando e pelejando pela sua igreja. Não tem brecha para ser tapada, e muito menos ele precisa pagar preço. Quem é Uriel de Jesus, o apóstolo, para pagar preço alto? Para aceitar desafio, já foi pago o preço, meu irmão. O senhor não lê Bíblia? O preço já foi pago. Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário, preço de sangue, não era moeda de dólar, nem prata, nem ouro, nem franco suíço e nem uma libra da Inglaterra. Ele pagou o preço de sangue. Então não tem mais que pagar nada. Quem é você para ficar se exaltando que você foi escolhido e que você estava disposto a pagar o preço e aceitar o desafio para tapar a brecha que há desde a igreja apostólica até os dias de hoje? Isso para mim é uma aberração sem fim. Vamos à frente, irmãos. O grande avivamento começou na casa do Uriel. Olha o avivamento que começa, o grande avivamento mundial da igreja de Boston, que é um avivamento que começou dentro da casa do Uriel. Imagine você, o grande avivamento mundial começando dentro de uma casa, na casa do Uriel. O Uriel foi escolhido porque aceitou o desafio. Então, como ele aceitou o desafio, ele foi escolhido para ser aí o precursor do avivamento. Com ele tem um grupo de santos, tem lá, só lá tem um grupo de santos. Com ele tem um grupo de santos, mas uns santos que não obedecem doutrina, uns santos que não observam a doutrina do corpo, uns santos que vivem de aberração, uns santos que não conhecem Bíblia. Eu não posso entender e analisar que tem um grupo de santos, que para mim a igreja santa do Cordeiro é a igreja que paga o preço e vive em santificação, em consagração, jejum, oração, se arrepende dos seus pecados e é regenerada e vive a doutrina da alma, do corpo e do espírito. Para mim essa é a igreja santa de Deus que pode receber alguma revelação, mas não revelações do tipo que está sendo falado aqui. Bom, vamos à frente. Tem um grupo de santos que se dedicaram à oração, jejum e uma grande comunhão com Deus, muito estreita a ponto de receber as revelações sobrenaturais. Bom, não se preocupando com as renúncias, eles estão renunciando tudo. Não estão preocupados com as renúncias para servir a Deus. Capítulo 4, página 96 do TEI. Quem quiser conferir, como não é palavras do irmão Levi, do pastor Levi, confira no livro. O apóstolo Uriel afirma que Deus já revelou a ele esse movimento.
por causa que é a igreja dos santos, junto com ele está um grupo de santos e eles estão se renunciando a ponto de receber essas revelações. Bom, Deus irá escolher um homem que seja conhecido como anjo de fogo. O Uriel, o apóstolo Uriel, Deus revelou para ele através desse grupo de oração e tudo aí, essas coisas que eu estou falando, que ele foi escolhido para ser o anjo de fogo. De novo, o anjo. Isso não é anjo de fogo, isso é o anjo do engano, isso é o anjo caído, é o diabo que está por trás disso. Esse negócio de anjo, a Globo já fez novela do anjo caído, cuidado com o anjo. O anjo que caiu do céu. E cuidado, irmãos, cuidado com o anjo. Cuidado com o anjo, que essas doutrinas são demoníacas. A doutrina é a de Cristo. Quem estudou angelologia sabe, no estudo dos anjos, o que é o papel verdadeiro dos anjos. Então, quando alguém fala de anjo aqui, fico me criticando que eu acredito em anjo, mas eu não cultuo anjo e não vivo para anjo, e não acredito em doutrina de anjo. Vocês entenderam? Esse homem será formado e discipulado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. O Uriel, ele foi escolhido como anjo de fogo. E aí ele foi discipulado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Cuidado com esse homem, porque esse homem está discipulado pela Trindade. Pelas 3 pessoas da Trindade, você entendeu? Depois esse grupo será conhecido. Depois que tudo isso acontecer e ele for notificado, o Uriel como anjo de fogo, isso já deve ter acontecido, porque isso aqui foi em meados de 2001. Depois esse grupo será conhecido como apóstolos e profetas do grande e último avivamento. Página 128, capítulo 6 do TEI. Então, entenda o que eu estou dizendo. Aquele grupo que se resignou, que foi para a oração, que renunciou tudo, e junto com o Uriel é o anjo de fogo, e aquele grupo agora está se tornando em apóstolos e profetas do último e grande avivamento. Quer dizer, a revelação do último e grande avivamento está somente para esses profetas e esses apóstolos e para o Uriel, que se transformou no anjo de fogo. Que anjo de fogo, rapaz? Faça meu favor. O que tem esse povo na cabeça? Você não pode ser simplesmente um pastor de igreja. Você tem que ser um apóstolo e nem isso chega mais. Agora, um anjo de fogo. Anjo de fogo. Anjo de fogo vai ter muitos naquele último dia, no lugar que eu não vou falar por respeito às pessoas. E nas considerações do Espírito Santo, essa decisão está atribuída a ele. Capítulo 6, viu? E o Espírito Santo já considerou que essas atribuições foram feitas a eles. Ninguém duvida, porque já está atribuídas ao Espírito Santo essas considerações. Eles já atribuíram, e agora o Espírito Santo já atribui a eles, então essas considerações está atribuída a ele. Ele é o anjo de fogo aí da revelação, tá certo? Bom, nos últimos dias, diz ele, abre aspas, eu, Uriel, levantarei um grupo, levantarei um homem. Nos últimos dias eu levantarei um homem junto com seus valentes. Isso aqui é o TEI, triunfo eterno da igreja. Eu levantarei um homem junto com seus valentes. Aqui vai fazer uma alusão e uma fusão com os valentes de Davi. Vamos à frente. Da mesma forma que ungia Davi, eu, o Espírito Santo, bom, o Espírito Santo não se apresenta como eu, já começa por aí que está errado isso aqui. O Espírito Santo ungirei, e do mesmo modo que ungi seus valentes, ungirei o Uriel, o apóstolo Uriel, e a esses profetas e apóstolos dele, do grupo de oração, como ungiu Davi e os valentes de Davi. Tá certo? Vocês entenderam? Como ungiu os valentes de Davi, eu ungirei o Uriel e o grupo. Assim ungirei os valentes que estarão com ele. Eles serão chamados, abre aspas, nova geração de apóstolos e profetas do avivamento, fecha aspas, nova, cuidado com o novo. Essa é a nova geração de profetas e apóstolos do avivamento. Serão semelhantes os apóstolos e profetas aos valentes de Davi e o apóstolo Uriel ao Davi, que era segundo o coração de Deus. É muita prepotência, muita arrogância os oradores de Boston, do Uriel, se comparar com os valentes de Davi. Eu não me lembro o número certo, se é 32, 38, agora me esqueci, porque a gente até se desajusta teologicamente. Mas o Benaia, por exemplo, dentro de uma cova, matou um leão. O outro grudou a mão na espada, brigou até a última hora, ficou com a espada grudada na mão. Esse outro, o soldado lá, o Abisai, que não me lembro direito, cada um deles tem uma história mirabolante de milagre de poder. Quer dizer, os crentes do Uriel estão que nem os valentes de Davi. Então você vai ter que matar leão dentro de uma cova, meu irmão, pelo amor de Deus. E o Uriel nunca foi um Davi segundo o coração de Deus. O Uriel é um homem comum como qualquer outro homem. Vamos à frente para nós terminar. Bom, a nova geração de apóstolos e profetas do avivamento será esse grupo, levantada para preparar o caminho como precursores da volta de Cristo. Bom, essa igreja, esse movimento e esse avivamento aqui, isso aqui está no TEI, página 131. Você vai perceber
que esse grupo aqui está sendo como precursor do arrebatamento, tá certo? Da vinda de Jesus. O profeta Daniel, o apóstolo Paulo e o apóstolo João tomaram conhecimento de tais revelações e mistérios de Deus seriam revelados a um grupo de homens nos dias do grande e último avivamento do tempo do fim, e que aceitassem o desafio de Deus e que seriam conhecidos como apóstolos e profetas do tal avivamento. Bom, está na página 355 do TEI, no último capítulo. O profeta Daniel, o apóstolo João e o apóstolo Paulo já tomaram conhecimento que esses aqui serão as pessoas que vão estar imbuídas e incluídas no grande e último avivamento que antecede o arrebatamento da igreja. O pastor Uriel, o grupo de oração dele e a igreja dele, tá certo? O nome do homem mencionado a ser o líder do avivamento pelos apóstolos e profetas da Bíblia é o Uriel de Jesus, e a Igreja e a Assembleia de Deus de Boston. Bom, leia o testemunho de Uriel nas considerações do pastor Uriel de Jesus. Você lê nas considerações do Uriel de Jesus no livro Triunfo da Igreja UTEI, que vocês vão ver verdadeiramente as aberrações. Bom, os períodos de oração começaram com a chegada do grande e último avivamento, 14 de nove de 2001. Eu e mais dois irmãos do grupo de oração orávamos em nossa casa às 14h30. O céu se abriu e nos vimos e ouvimos o pai dizendo ao filho: vejamos o que o pai disse ao filho. Vamos ver o que o pai disse ao filho, meus irmãos? Vamos ver aqui? Glória a Deus. É hora da igreja ser tirada da terra, pois não está conseguindo cumprir a sua missão. Que heresia, a igreja não está conseguindo mais cumprir a sua missão na terra. Vai ter que criar um novo movimento porque o Uriel vai conseguir. E Jesus Cristo, com um olhar preocupado, Jesus vai estar preocupado? Com olhar preocupado, não respondia palavra alguma. Foi quando pudemos ver que o Espírito Santo intercedia pela igreja pedindo ao Pai que lhe fosse dada mais uma oportunidade. O Espírito Santo foi lá e intercedeu diante do Pai. Disse: Pai, dá uma oportunidade para a igreja, porque a igreja não está conseguindo cumprir com a sua missão na terra. Bom, foi no momento dessa experiência sobrenatural, que eu disse ao Deus Pai, o Uriel, eu disse ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está conversando com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo. Que eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para que um avivamento viesse sobre a igreja ao redor da terra. Quer dizer, o Uriel conversando com a Trindade, se disponibilizando para ser o precursor do avivamento. Nesse momento eu ouvi a voz do Pai de forma bem clara dizendo: o preço é muito alto, meu filho, não importa. E a velha manipulação vem agora. Preste bem atenção. Você será caluniado, vão tentar excluí-lo de sua denominação e vão persegui-lo muito, e seus próprios familiares o chamarão de herege. Nesse momento, perguntei ao Pai quais serão os benefícios. Tem que ver os benefícios, porque se não tiver benefício, não dá em nada, né? Quais serão os benefícios de todo esse preço que eu vou pagar? E o Pai me respondeu. O Pai está conversando, Deus está conversando com Uriel. Isso é a maior aberração. O Espírito Santo, Jesus e Deus está conversando com Uriel. Então eu disse ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo que podiam contar comigo para o desafio desse grande e último avivamento do tempo do fim, página 21 e 22 do TEI. Meus irmãos,